Shiva Shambhu, eu sou o Gayan do programa Yoga Sem Fronteiras, iniciando mais um momento de compartilhamento, acolhendo você que está aqui agora comigo na luz do Divino Ser. Porque às vezes nós falamos tanto de Deus ou da iluminação e não obstante estamos tão distantes de realizar tal propósito. É como se nós ficássemos em frente à padaria, olhando os pães, as tortas, os doces, eternamente olhando, sem nunca degustar. É como se houvesse um distanciamento intransponível entre aquilo que é a idealidade, o ideal, e a realidade existencial. É como se nós ficássemos o tempo todo com aspirações profundas, sublimes pela luz, e não obstante sitiados ou situados nas sombras. Isso parece algo bastante estranho. Certa feita, um monge estava com um dos seus discípulos tomando banho em um lago. Um ritual de manhã de se purificar, de se lavar. Enfim, eles nas montanhas dos Himalaias, aquela água fria, e eles de manhã fazendo um ritual de entrar na água, se banhar, se consagrar, enfim. E aquele discípulo fez exatamente essa pergunta, colocou exatamente esta questão para aquele homem santo, aquele sadhu. Por quê? Embora eu esteja anos trilhando as escolas iluminativas, estando com os mestres aqui nos Himalaias, peregrinando pelos lugares sagrados, lendo todas as escrituras, todos os sutras, todos os textos dos Upanishads, todos os Vedas, e não obstante eu me sinto distante de Deus. É como se Deus fosse uma realidade inatingível, uma abstração absolutamente incongruente para uma realização factível. Enquanto ele falava isso, fazia todo aquele discurso autojustificativo, de certa forma lamuriante, porque ele também estava lamuriando, O sadhu, aquele homem santo, sem dizer absolutamente nada, pegou ele pela cabeça. Esse sadhu era um homem muito forte, pegou ele pela cabeça e, sem avisar, projetou ele para dentro das águas, fez uma imersão da cabeça dele dentro da água e segurou ele dentro da água. E óbvio, ele tomado de surpresa, ele ficou dentro da água sem conseguir respirar, ou seja, aquela sensação de afogamento. E como ele sabia que aquele homem era um pouco louco, ele não era um homem comum, convencional, não era atido à normalidade, e graças a Deus que assim não é, porque a normalidade é uma doença, como dizia nosso querido professor Hermógenes, a normalidade é uma patologia, que ele chamava de normose. Então ele estava muito longe de sofrer de normose. Então aquele jovem discípulo ficou se debatendo na água sem conseguir voltar à superfície, e aquele desespero, ele se debatendo e o sadhu segurando ele firmemente, cabeça imersa nas águas. E ele perdendo já o fôlego, sem conseguir
voltar à superfície, se debatendo, o desespero tomou conta dele, ele começou a beber água. Quando ele estava no limite, o sadhu, né, o homem, aquele homem santo, aquele yogi, né, deixou que ele voltasse à superfície. Ele voltou e encheu o pulmão de ar, voltou a respirar e foi tomando fôlego, se recuperando. Aí ele olhou para o sadhu e falou: por que você fez isso? Você é louco, você queria me matar? Aí o sadhu fez uma pergunta para ele: quando você estava nessa água, imerso nessa água, sem conseguir voltar à superfície, qual é a única coisa que você pensava? Ele disse, o homem disse, aquele jovem disse: obviamente eu pensava em ar, em poder respirar. Toda a minha ambição estava em poder voltar a respirar. Não tinha outro pensamento, toda a minha energia, toda a minha volição, toda a minha força energética, física, o meu empenho estava em voltar à superfície para novamente respirar. Eu só pensava em respirar. Ar, ar é o que eu pensava. Aí o yogi disse para ele: exato, esse é o ponto. O dia que você tiver uma ânsia de Deus tão desesperada como você teve agora de ar, quanto a necessidade de Deus for maior do que qualquer outra coisa, quanto não houver nenhuma outra busca a não ser a busca da iluminação, você se iluminará. Mas por ora, Deus é apenas uma abstração. E é interessante que nós também vivemos assim. Por quê? Porque parece que Deus não é essencial, ou a iluminação não é essencial. É como se fosse um adereço, um enfeite, um ornamento para a nossa personalidade. Porque é muito bonito ficar falando de espiritualidade, né, se mostrar conhecedor de caminhos espirituais. E nós vemos aí que sempre aparece alguma coisa que se torna moda dentro do caminho espiritual, aí nós começamos a compartilhar, usar aquelas palavras que nos dá a imagem, né, muito lapidada de pessoas instruídas no caminho espiritual, quase que um vitrinismo. Né? Então, mas será que nós temos realmente essa ânsia absoluta de iluminação ou de Deus, a ponto de que, se nós não sairmos deste mundo material, ou seja, esse é o rio, as águas do rio na qual nós estamos imersos, se nós não voltarmos à superfície para respirar, ou seja, para de novo conectarmos com o princípio divino, nós perderemos a nossa existência? Será que nós temos essa percepção? Obviamente que não. Obviamente que não. Então nós estamos imersos, né, dentro do caudaloso rio da existência condicionada, né, com todos os seus atrativos, com todas as suas possibilidades de nos atar e de nos aliciar e de nos distrair, né, nos distanciando do propósito maior. Né, e nós realmente não queremos, não ambicionamos, né, nos colocar acima desse rio, né, ascensionar, né, ter uma projeção da consciência que nos coloque acima destas águas. Nós realmente não temos. Nós sequer acreditamos na possibilidade da iluminação. Isso é um fato. Poucos de nós acreditam realmente que nós podemos ser e expressar o divino que há em nós aqui e agora.
Nós sempre vivemos pelo limitado, nós sempre vivemos pelo aparente, nós sempre nos justificamos como seres ainda insuficientes, incipientes. Alguns dizem de si mesmo pecadores, pequenos, incapazes. Nós não acreditamos na possibilidade de contato real com Deus. Eu digo contato real. De haver uma comunhão real com essa inteligência suprema, causa primária de todo o universo. Nós sequer consideramos essa possibilidade. Então essa luz só virá o dia que nós a colocarmos como prioridade absoluta. A ponto de que, se nós não a tivermos, nós morreremos. Eu me lembro de uma passagem que aconteceu com Babaji, né? Quem conhece aí Babaji, lendo a autobiografia de um yogi, de Paramahansa Yogananda, que ele fala sobre esse Mahavatar, esse avatar que é um Cristo yogi que vive nos Himalaias e que tem eternamente o corpo de um jovem, né? Ele vive no limiar entre os mundos, tem hora que ele se manifesta fisicamente, se deixa ver, né? Morando em algumas regiões remotas dos Himalaias. Sri Yukteswar se encontrou com ele, Yogananda Paramahansa se encontrou com ele, e outras pessoas já tiveram encontros iluminativos com Babaji, que é um Cristo Yogi vivendo nos Himalaias. E um dia ele se manifestou, né? Ele estava com um seleto e pequeno grupo de iniciados, quando apareceu, né, um buscador, né, que andou muito, peregrinou muito para encontrá-lo, né, e disse para Babaji que se Babaji não o aceitasse como discípulo, ele ia se atirar dos rochedos. Eles estavam num ponto muito alto, nas montanhas do Himalaia, né? Abaixo havia um grande precipício. Ele falou que se Babaji não o aceitasse, ele iria se atirar do precipício. Aí Babaji falou com ele: pode atirar, pode pular, porque eu não vou te aceitar. E o homem pulou. Aí diz que depois Babaji foi lá e, né, com os poderes curativos dele, restituiu a integridade física do homem, né? E depois falou que agora você pode ser aceito. Não sei se isso é uma literalidade, aconteceu literalmente, ou mais uma história, né, uma parábola, uma história simbólica. Mas qual é o sentido disso? É que era preciso que aquele homem sentisse que Deus era a prioridade absoluta. Que se ele não atingisse Deus, não fazia nenhum sentido ele ficar vivo. Não fazia qualquer sentido a existência que ele estava vivendo, oca de propósito, de sentido. Se não houvesse Deus, se ele não pudesse alcançar ou realizar essa comunhão, né, que era melhor que ele nem sequer ficasse na existência material. Simbolicamente é isso que quer representar, né? Então, a verdade é que nós temos muito pouca ânsia de Deus. Nós falamos muito, é verdade, mas busca real no sentido de ter prioridade absoluta como o ar, que se faltar nós morreremos, como se nós tivéssemos a sensação de estar afogando nesse mundo material e precisarmos sair dele a todo custo e voltar a respirar os ares da comunhão divina. Enquanto nós não sentirmos isso, realmente nós vamos continuar apenas a ter Deus como uma proposta ilustrativa que às vezes só serve para ornamentar os nossos egos. Então, gratidão a você que está aqui conosco nessa proposta de compartilhamento, que
possamos seguir juntos, semeando sementes de luz por caminhos de paz. Yoga Zen Fronteiras, espiritualidade livre para consciências libertas. Shiva Shambhu.